dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesta manhã abençoada, gloriosa, né? Nós vamos aprender um pouquinho com a história de José no dia de hoje. Vamos ler 6 versículos do livro de Gênesis 37, os 6 primeiros versículos, e vamos falar um pouquinho de José. E assim nós vamos aprendendo o que foi feito, o que o Senhor fez na vida dele. E da mesma forma, muitas coisas nós passamos parecidas nessa terra, mas o Senhor, ele nos honra através da nossa fé. Amém? E aquele propósito que o Senhor tem na minha e na tua vida há de se cumprir, porque para isso temos que ser perseverantes, temos que persistir em oração e alcançar os propósitos do Senhor, amém? Nesse momento eu peço que dê o seu like, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal Missão Cristã Coab. Não deixa de nos seguir para você aprender juntamente comigo dentro da palavra do Senhor, amém? Aleluia. A palavra diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Até aqui, eu creio que o Senhor vai nos ensinar um pouquinho com esses 6 versículos, amém? Quem era José? José era o moço da túnica colorida, né? Como nós assim conhecemos, vendido por seus irmãos. José era um sonhador. E por aí vai a história de José. José se destacou profundamente por ser um dos maiores governadores do Egito. Ele era o favorito de seu pai dentro de 10 irmãos. Tinha sonhos e contava para sua família, os quais o revelavam o futuro glorioso que ele teria. E teria uma posição de muita autoridade em relação aos seus irmãos. E isso foi piorando o relacionamento dos irmãos com José, porque eles o invejavam. E então, o que eles decidiram fazer? Decidiram então pegar o seu irmão José e lançar numa cova, num buraco, um buraco escuro. A inveja, ela traz amargas coisas para as nossas vidas. Então nós temos que sempre orar e pedir para o Senhor que nos dê livramento de pessoas invejosas, que afaste, porque a inveja ela faz muito mal. Então eles fizeram isso, eles lançaram ele num buraco, numa cisterna, para morrer, e posteriormente eles venderiam José como escravo. E assim José foi levado para o Egito. E ali então começa a história de José. Ali esses irmãos, com tanta inveja de José, eles cooperaram para que a história de José se começasse, para que os sonhos que José sonhava se começasse na vida dele, começasse o propósito que o Senhor tinha. E de alguma forma ele tinha que chegar ao Egito. Então, os irmãos eles cooperaram para a chegada de José no Egito. Mal sabiam eles que o mal que eles estavam fazendo seria o bem de José e também deles futuramente. Então, é uma história muito longa, a história de José, é uma história muito interessante. E nós vamos aprendendo no decorrer dos dias um pouquinho de cada vez ali sobre a história de José, que eu acho muito interessante. José, um jovem de 17 anos, que foi muito invejado pelos irmãos.
E ali então os irmãos lançaram numa cisterna. Eles maquinaram, né? Eles planejaram a morte de José, mas na verdade ele não morreu. Ele simplesmente passou por um processo para que ele chegasse ao propósito do Senhor. Assim é na minha e na tua vida. Todo o processo que nós passamos é porque nós temos um começo, nós temos um propósito do Senhor. E os propósitos do Senhor na nossa vida, eles não começam de repente. Eles começam com um processo, muitas vezes de dor, muitas vezes de sofrimento, para que você venha alcançar o propósito, glorificando ao Senhor. Nós temos que aprender na dor para poder glorificar na dor e sim alcançar o propósito, glorificando ainda mais. E assim foi na vida de José. O quanto ele passou, foi preso, jogado numa cisterna, arrancaram a túnica colorida que o pai havia dado, que era ali com tanto amor. E assim José passou todos esses processos para um dia ser governador do Egito, para um dia ajudar a sua família que passava necessidade. E assim é nas nossas vidas. Nós temos que cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas para que nós possamos então estender a mão para outras pessoas. É assim que o Senhor quer de mim e de você. Não reclame, não murmure no processo, para que o propósito seja glorioso. Amém? Esse é um pouquinho da história de José. Amanhã teremos mais. Não desista de nos ouvir. Dê o seu like, leve essa mensagem para mais longe, compartilha. E assim você vai aprender e também poder transmitir para outras pessoas aquilo que você aprendeu. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu te agradeço. Agradeço porque o Senhor tem nos ensinado a se afastar daqueles que são invejosos, mas que muitas vezes cooperam para que a prosperidade, para que o propósito do Senhor chegue nas nossas vidas, como aconteceu na vida de José. Foi através da inveja dos irmãos de José que ele conseguiu chegar até o Egito, para que sim o propósito do Senhor o alcançasse na vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um. Senhor, afasta os olhares, ó Pai, os olhares enganosos, os olhares invejosos, ó Senhor. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Tira, Senhor, todo pensamento negativo. Tira, Senhor, toda a frustração, todo o medo, toda a insegurança, Pai. E, Senhor, dê tranquilidade, Pai. Ensina os teus filhos a terem tranquilidade e descansar em Ti. Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Obrigado por esse momento precioso, Senhor. Abençoa cada um que nos ouve nesse momento, aquele que vão nos ouvir mais tarde, aquele que vão nos ouvir em outro momento, Pai. Em nome de Jesus, abençoa. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.